Boa noite, eu sou o Rabino Shimon Brandt e vim falar sobre a primeira porção de toda a Torá, que é Bereshit. Bereshit é o Gênesis, o início, o começo de tudo. Algumas lições profundas que podemos aprender, além dos segredos místicos, cabalísticos, que possam fundamentar a astrofísica e todos os detalhes da criação do universo e da Terra, do nosso planeta, nós temos algumas lições profundas bem do começo do texto da Torá. A palavra Bereshit começa com Beit. O Beit ele é fechado para trás, ele é só aberto para frente, para que nós, a grande lição, que nós não especulemos sobre o que veio antes da criação. Nós podemos somente analisar do marco inicial para frente e não para trás. O para trás não é no tempo, é na qualidade, porque o marco zero do tempo é a criação do universo e dos infinitos mundos espirituais. Então, Beit, primeira lição, ele é fechado para trás, devemos olhar somente para frente. O nosso objetivo maior é entendermos Deus através da criação, que é a forma que ele se revela, e não fora da criação, porque fora da criação não temos como captar Deus, afinal, nós também somos criaturas. A primeira letra de toda a Torá é a segunda letra do alfabeto em hebraico, que é o Beit. Beit significa Bait, que é casa. Na primeira letra de toda a Torá já está implícito o propósito maior de toda a criação, que nós possamos, por meio de nossa atuação na vida, no mundo, na realidade maior, cumprindo com os ditames e orientações divinos expressos na Torá e nas 7 leis universais de Bnei Noach, atendermos à expectativa divina e criarmos para Deus uma moradia, entre aspas, aqui no mundo físico e material. Deus desejou transformar o mundo físico e material, onde ele, a princípio, se ocultou, transformá-lo em sua moradia, pois, pela atuação do homem, Deus volta a se revelar no mundo, mas dessa vez, pela iniciativa da criatura chamada homem. Isso também é estampado no primeiro Rashi, o primeiro trecho do comentário da Torá, logo no início, no Gênesis, no Bereshit, que o Rashi, ele divide a palavra Bereshit, aliás, Bereshit significa no princípio de. O Tav de Bereshit é o caso genitivo, que nos transmite a preposição de, no princípio de. Então, o Rashi divide em duas partes, Beit, Reshit, 2 princípios. A letra Beit tem um valor numérico 2, então seriam 2 princípios, 2 causas primordiais, segundo as quais o mundo inteiro, o universo inteiro e toda a realidade maior foram criadas. Conforme consta em outros textos bíblicos, de que Reshit, o povo de Israel e os monoteístas, e aqueles que se ligam ao único Deus, são chamados de causa primordial, a alma de todos eles, e também a própria Torá, que é a manifestação da vontade suprema de Deus
no texto bíblico. Então, conforme essas duas causas primordiais, o mundo se justifica para existir, porque o autor da obra quer ser servido, quer ser atendido na sua expectativa infinita por meio dos preceitos bíblicos e das 7 leis universais. Por isso, Bereshit, a palavra Bereshit se divide em Reshit. Também, Bereshit tem o valor numérico, a gimátria, de uma frase. Um outro verso que é, conforme os nossos sábios, Berosh Hashanah Nivra Haolam. No ano novo foi criado o mundo. Ou seja, o mundo ele começa a partir do ano novo. Esse dia coincide com a criação do homem, porque o homem é o propósito maior da criação. Então, na verdade, Rosh Hashanah é a criação do homem, e Deus conta como marco inicial para a contagem dos anos desde a criação do mundo, o Rosh Hashanah, que coincidiu com a sexta-feira, a criação do homem. Em verdade, o universo foi criado 5 dias antes, mas ele só foi justificado quando surgiu diante desse palco gigantesco, que é o espaço cósmico dos infinitos mundos espirituais, quando o ator principal entrou em cena, que é o ser humano. E isso é indicado no 6º dia da criação. Todos os dias são lembrados, com exceção do primeiro, que é dia 1, todos são lembrados como 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, e quando surge o 6º dia, não está escrito simplesmente 6º dia, está escrito Yom HaShishi, o 6º dia, o com o maiúsculo, que é uma referência ao dia 6 de Sivan, que no ano de 2448, a Torá foi entregue no dia 6 de Sivan. Ou seja, Deus condicionou toda a criação do universo com o propósito maior do autor se revelar dentro da obra. Deus se revelou no cume do Monte Sinai para milhões de pessoas, transmitindo o Decálogo, os 10 mandamentos, e junto com a Torá, as 7 leis universais, que são bem similares aos 10 mandamentos, para dignificar a civilização humana e lançar as diretrizes para a harmonia dos grupos sociais de toda a civilização, possibilitando com que o ser humano possa elevar o mundo, o seu redor e a si mesmo por meio da espiritualidade transmitida pelo autor dentro da obra. E isso nós percebemos no 6º dia da criação. O primeiro homem foi chamado de Adão. A tradução do hebraico para o português de Adão significa homem. O nome do primeiro homem era homem. E Adão vem de 2 termos diversos. O primeiro, que ele veio da Adamá, da terra, do subsolo, as cadeias carbônicas que compõem todo ser vivo, são todo o processo biológico da vida, são as mesmas cadeias carbônicas que se encontram no solo, por meio do petróleo, do carvão mineral, do diamante, etc. Então, entre as duas teorias mais modernas sobre a origem da vida, uma anterior era que ela surgiu na água, e agora a mais recente é que ela surgiu na terra. Ou seja, que o homem foi criado como um ser complexo, um ser sofisticado, a partir dos elementos que compõem a terra.
Isso como lição de humildade maior, porque ele deve saber que a origem da alma dele é a mais elevada possível, é Deus. Mas a origem do corpo é a mais simples possível, é da terra, é do chão que nós pisamos. Isso deve inspirar um homem, pelo menos no aspecto físico e material, por um profundo sentimento de humildade. Bereshit, no princípio de Deus ter criado os céus e a terra era vã e confusa, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas no abismo, e disse Deus, haja luz, e houve a luz. O primeiro aspecto da criação do mundo foi a luz. Apesar de que a teoria astrofísica que surgiu nos anos 40, 50, 60, 70 anos atrás, do Big Bang, da grande explosão, falar de uma superconcentração de massa e energia que deu origem ao universo, não é a essa luz que se refere a Torá, mas sim uma luz espiritual, uma vitalidade, uma irradiação de Deus gigantesca que propiciou a criação do universo. Essa luz imperou na primeira semana da criação, e quando o primeiro casal do mundo falhou ao comer o fruto proibido, então Deus ocultou essa luz espiritual e a colocou, a inseriu exatamente na Torá, ou seja, as pessoas iluminadas sob forma dos tzadikim, dos líderes de cada geração, por meio da inspiração divina e por meio da inspiração profética, têm acesso a essa luz maior, que não é uma luz física, e sim uma luz intensa espiritual, e que, na verdade, remete a níveis espirituais mais elevados, numa sintonia cada vez maior com Deus. Lembrando que quando Hashem entregou a Torá, e aí tem um midrash muito bonito, que as letras, o Aleph reclamou, mas o Aleph é uma letra. O Aleph não é só uma letra. Cada símbolo da língua sagrada é a representação gráfica de uma força gigantesca espiritual. E o Aleph reclamou, mas Hashem, eu sou a primeira letra, e, no entanto, o Senhor criou o mundo com a segunda letra, que é a letra Beit. Então Hashem lhe respondeu, não se preocupe, a sua importância vai ser preservada. Você iniciará os 10 mandamentos. Anohi Hashem Elokecha. Eu sou eterno, teu Deus, que começa com a letra Aleph. A Torá começa com Beit, porque, segundo o Tratado de Shabbat, um volume do Talmud, o formato do universo é de uma letra Beit. Há várias teorias da astrofísica em relação ao universo. Há a teoria do espaço sendo plano, e tem a teoria do espaço sendo curvo, côncavo, convexo e curvo côncavo. Estão as 3 teorias clássicas da física sobre o formato do universo. E a mais recente, a mais aceita entre os astrofísicos, é a teoria de Lobachevsky, que diz que o universo ele tem a curvatura do espaço sideral sendo côncava, ou seja, que o universo pareceria, de todos os ângulos, um polígono que é difícil de se imaginar, exatamente avesso a uma gigantesca esfera, e que seria a teoria da célula de cavalo, sendo observada de cada ângulo. E a célula de cavalo também é chamada da teoria do C, da letra C, e que é parecido com a letra Beit. Então, a letra Beit, segundo a concepção mais moderna da astrofísica, é quase que coincidente com a teoria do C, ou a teoria da célula de cavalo, que seria o formato do universo, com o espaço vazio sendo
de curvatura côncava, e dessa forma propiciando a forma final do universo. Isso já é indicado há milhares de anos, com a entrega da Torá no texto bíblico, a letra Beit, principiando todo o texto bíblico no relato da formação, da criação do universo, do Gênesis. Há muitos segredos implícitos no evento da criação do universo. Os nossos sábios dizem no Talmud que os maiores segredos se encontram em dois assuntos. O primeiro é a criação do universo, e o segundo é a visão do profeta Ezequiel, a visão da carruagem. Esses dois textos bíblicos são os mais esotéricos, são os mais místicos, são os mais profundos e igualmente complexos. E a gente tem que realmente se empenhar para conseguir entender um pouquinho dessa sabedoria infinita, divina, implícita em poucas palavras que descrevem a criação do universo, do Gênesis. E lá se encontra, no texto bíblico, Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim, e o Espírito de Deus paira ou pairava sobre a face das águas. Perguntam os sábios quem é esse Espírito de Deus, conforme se encontra no Midrash Rabbah, uma obra de quase 2000 anos, escrita sob inspiração divina, baseada em conhecimento anterior que foi transmitido oralmente por Deus a Moisés, a Moshe, desde o cume do Monte Sinai. Então responde o Midrash Rabbah, Ze Rucho Shel Mashiach, esse é o espírito do Mashiach, o maior líder de todos os tempos, que haverá de se revelar a qualquer momento, um homem de carne e osso, o último soberano descendente da casa real de David, que aparece já na criação do mundo, porque Deus já demonstra logo na criação o propósito maior, que é elevarmos o mundo e levarmos o mundo para a tão almejada redenção com a revelação do nosso justo Mashiach a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, quando nós entenderemos, começaremos a enveredar, de fato, realmente, pelo conhecimento infinito de uma Torá revelada, de um Deus revelado, sempre tomando cuidado de esclarecer que Deus não é um ser humano, Deus nunca nasceu, Deus nunca morreu, Deus não tem semblante, Deus não tem corpo, Ele está acima do tempo e do espaço, mas por meio da liderança do Mashiach, que vai ser um homem de carne e osso, nós vamos nos posicionar espiritualmente para adentrarmos uma nova era, quando subsequentemente, logo em seguida, a Mashiach, e particularmente depois da ressurreição, Deus, o Todo-Poderoso, autor da obra, haverá de se revelar nesse mundo, e nas palavras do Rebbe, líder maior da nossa geração, e que nos esclareceu que isso se trata de uma profecia, que o Mashiach vai se revelar a qualquer momento, se Deus quiser.